prática, que vai ser um mix. A gente vai voltar para algumas questões da legislação e vai ver também onde que a gente encontra no sistema as coisas que eu vou falar para vocês. Então, eu vou fazer um vai e vem entre legislação e telas de sistema para vocês tentarem se achar. Principalmente, a gente montou o curso pensando em quem é novo na área, né? Tem gente aqui que já lida com prestação de contas há muito mais tempo do que a gente, que deve estar entediado. Mas, para o pessoal que é novo, foi para quem a gente realmente pensou o curso. Eu tentei montar a apresentação como se fosse uma sequência, assim, realmente um passo a passo do que vocês têm que fazer quando vocês vão fazendo a análise da prestação de contas. Então, a gente vai ver... Pode passar isso. A gente vai começar ali... Né, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe uma prestação de contas financeira? Vocês vão receber um número de uma transferência. Primeiro, vocês têm que ir lá no CIGEF, consultar as informações que estão disponíveis no CIGEF sobre essa prestação de contas. Depois, vocês têm que identificar... Lá no CIGEF ainda, vocês têm que identificar o plano de trabalho. Depois, encontrar o SGPE, né, achar os documentos do SGPE. E depois, com todas essas informações que vocês vão conseguir nesses locais, vocês vão começar a fazer a análise propriamente dita. A gente sugere que vocês comecem com as conciliações. A primeira conciliação que a gente sugere é a do plano de trabalho com o balancete. Então, vocês vão ver tudo que foi planejado, todas as despesas que estão autorizadas, e no balancete vai ter todas as despesas que eles declaram que fizeram. A gente começa com essa conciliação. Na sequência, a gente sugere que vocês façam a conciliação do balancete na parte dos dispêndios com o extrato bancário. Daí vocês vão ver se o que eles declararam que fizeram bate com o que está registrado financeiramente lá no banco. E a terceira conciliação que a gente sugere que vocês façam é o balancete na parte dos ingressos com o extrato da aplicação financeira. Na verdade, não só o extrato da aplicação financeira, né? Todos os ingressos que são informados manualmente, vocês têm que fazer a conferência se ele aparece no extrato e no balancete. Depois de fazer essa conciliação, a gente vai passar para a análise dos dispêndios, propriamente ditos. O Edson mostrou para vocês a telinha lá que tem a lista dos dispêndios, que vocês têm que marcar no checkbox e fazer a análise de cada um. E aí, para cada um dos dispêndios, a gente vai ter que ir lá para o processo SGPE e encontrar os documentos comprobatórios correspondentes. Além dos documentos que são apresentados pelos nossos beneficiários, a gente tem que analisar também os documentos que são elaborados pelos próprios concedentes, que são principalmente aqueles documentos que são feitos nas etapas de monitoramento e avaliação. O Edson mostrou também para vocês ali que é o relatório de visita técnica e o relatório de vistoria e os demais acompanhamentos. Aí a gente vai falar sobre a análise da prestação de contas final, que ela é um pouco diferente das parciais. A Larissa comentou ontem com vocês, né, a diferença da parcial e da final. As parciais, elas são a análise de uma questão mais financeira e comprovação de documental. E a análise da prestação de contas final, a gente vai focar mais na finalidade, no atingimento do objeto das parcerias. A gente vai falar sobre a emissão do parecer técnico. O parecer técnico vocês têm que emitir tanto nas parciais quanto nas finais. Eles vão ter características um pouquinho diferentes, né? Conforme os assuntos que a gente aborda nas análises, o nosso parecer vai ser correspondente, então ele é um pouco diferente, mas é um documento que tem que constar em todas as análises. E depois a gente vai falar de alguns casos práticos para vocês. Analisa e faz o parecer técnico da análise parcial, vai ser a mesma pessoa que vai fazer o parecer da análise final, da prestação de contas final? Pode ser, mas não necessariamente, tá? Porque como a análise do sistema é independente de cada parcial e da final, aí vai depender da organização, do que o coordenador da maneira como o coordenador do núcleo vai fazer a distribuição das prestações de contas para vocês. Eu, pensando assim, da bate-pronto, eu imagino que o ideal seria a mesma pessoa fazer das parciais e das finais, porque ela já conhece o processo, já conhece tudo que aconteceu ao longo da parceria, eu acho que facilita, né? Se tu pegar uma prestação de contas final para analisar
de uma parceria que tu não conhece as parciais, que tu não sabe o que aconteceu, acho que fica mais difícil. Mas aí acho que é uma questão assim, da organização interna de vocês, tá? Complementando, até interessante se os coordenadores puderem passar, se tiver mais de uma análise parcial, para a mesma pessoa, porque otimiza o trabalho, né? Ela já está conhecendo aquele assunto, então passar as mesmas parciais para a mesma pessoa e a final também, porque eu acho que só otimiza o trabalho, né? Acho que sim, a pessoa já conhece o processo, já conhece o objeto, já conhece o plano de trabalho, fica mais fácil. Então, a primeira consulta que vocês vão fazer ali no CGF, vocês vão ali na parte de consultas, onde está azulzinho ali, Edson, pode dar passar ali. Ali, vocês vão na consultas, aí vocês vão na funcionalidade e listar plano de trabalho. Ali, onde está a setinha mostrando. Depois esse material vai ficar com vocês, pessoal que não conhece o sistema, e daí vai ter tudo indicadinho, assim, onde é que estão as funcionalidades que vocês precisam acessar e as abas que são, onde tem informações importantes, vai ter tudo demonstrado para vocês. Depois, clicando ali na funcionalidade de listar plano de trabalho, vai abrir a telinha onde vocês vão digitar o número da transferência de vocês e, clicando no vermelhinho ali, vocês vão acessar a transferência propriamente dita. E daí vai abrir essa tela de detalhar transferência. O que é importante para vocês verem aqui? Muitas coisas, o Edson já falou algumas, e ele já falou disso, mas eu queria chamar a atenção novamente para essa questão das datas, né? Que a data de início de execução que está lá no plano de trabalho, ela não é exatamente a data de início da vigência. E para poder aprovar um dispêndio, vocês têm que observar a data de início da vigência, que é a data de publicação. Ela não coincide. Normalmente, ela não coincide com a data de início da execução que está prevista no plano de trabalho. Então, o plano de trabalho é uma previsão, mas a gente conhece a burocracia, né, do Estado, as coisas nunca acabam acontecendo no prazo que a gente imagina que vai acontecer. E aqui nessa tela, pode voltar uma, Edson. Ali vocês têm um botãozinho para imprimir o plano de trabalho. Então, se vocês quiserem ter isso na mão, ou se de repente o plano de trabalho não está dentro do processo, vocês podem imprimir o plano de trabalho clicando nesse botãozinho ali. Vocês vão acessar, né? Na verdade, por ali você acessa a funcionalidade do plano de trabalho, e daí lá vocês podem imprimir para colocar dentro do processo se for de interesse de vocês. Se vocês acharem que fica mais fácil olhar num documento do que ficar olhando nas telas do sistema. Aí depois de consultar o plano de trabalho, a gente vai para a funcionalidade ali das transferências mesmas, a gente vai para realizar análise de prestação de contas parcial. Só vou falar uma coisa. Onde está o microfone? As funcionalidades, gente, de consulta, qual que é a diferença? Consulta e outro nome, como é que é? Transferência. As que estão na transferência são funcionalidades de execução, então que vocês vão realizar alguma atividade, para o pessoal novo. Realizar, sempre é esse nome. E no de consulta vocês não conseguem fazer nenhuma ação ali, é só consultar mesmo. Tá? Então se vai realizar, já não vai estar na consulta. E se vocês escreverem, é que aqui não aparece, amanhã a gente vai mostrar, tem uma caixa em cima que vocês podem digitar o nome da funcionalidade e elas vêm descritas. Bom, então a gente clica ali no realizar análise da prestação de contas parcial, aí vai abrir essa telinha e daqui vocês vão digitar o número da transferência que vocês vão analisar e clicar ali no vermelhinho, que vai ser a parcial que vocês vão analisar, né? Aqui, por acaso, que apareceu listado, todo só tem uma, né? Que a gente vai usar como exemplo aqui ao longo de toda a apresentação de hoje, e amanhã a gente vai abrir ela e vai fazer efetivamente a análise dessa prestação de contas, é essa primeira que está aparecendo ali, essa 2024-1127, que é uma da Secretaria da Saúde. Nem sei se ela já foi analisada de verdade ou não, mas a gente não vai fazer só da saúde. Amanhã a gente vai fazer uma da saúde, uma da infraestrutura e uma da fundação, para vocês verem na prática, porque tem tipos de dispêndios diferentes em cada
em cada órgão, e a gente vai tentar mostrar um pouquinho de cada. Bom, daí clicando ali na parcial, vocês vão para a telinha da análise propriamente dita, né? E aqui nessa primeira tela de identificação, vocês vão encontrar o número do processo no SGPE, onde estão os documentos da prestação de contas, e ali as abas de ingressos e dispêndios, que é onde vocês vão ter que fazer as análises propriamente ditas. Edson, estou vendo aqui que no meu não aparece a abinha de situação, que no teu aparece. Porque tu está no execução. Ah, tá, tu estava no listar, tu não sei. Se for no listar, aparece. Bom, daí coletamos os documentos, vamos começar a analisar o plano de trabalho. Lá no plano de trabalho a gente tem vários campos, né? Identificação, descrição, interveniente, recursos, demais recursos, metas e as despesas. Quando a gente manda imprimir, daí eu trouxe aqui para vocês verem a cara de como é que fica o relatório quando... Como que fica o plano de trabalho quando a gente manda imprimir, quando gera o PDF dele, né? Para cada uma das abas que aparecem lá no CIGEF, que o Edson mostrou para vocês, vai ter um campo correspondente no documento, no PDF que ele gera, tá? Primeiro o campo de identificação, na sequência vem o campo da descrição do objeto, né? Tem ali o objeto, a finalidade, a descrição da realidade que se pretende transformar. E aqui eu estava lendo uma decisão do Tribunal de Contas, esses dias que o Tribunal de Contas, o que ele faz? Ele não reclama, ele critica, né? Antes de fazer ele fez as análises de auditoria operacional em alguns convênios, e identificou que esses campos eles são muito sucintos, né? E que isso dificulta depois a análise da prestação de contas, né? Quando a gente não tem os objetivos muito detalhadamente descritos, quando a gente não sabe exatamente qual que é a realidade que se pretende transformar, fica muito difícil para o analista depois fazer a análise da prestação de contas, né? A gente tem o campo de interveniente, nesse caso aqui não teve, tá? Mas o interveniente ele é um órgão ou uma entidade da administração pública, direta ou indireta, ou alguma entidade sem fins lucrativos que por algum motivo participa do convênio atuando em nome próprio. A gente tem exemplos de interveniente. Na época, o Estado contratava o BRDE para fazer a análise, para fazer os laudos de engenharia de algumas obras. Um programa específico, foi o Fundan, né? Então, o BRDE, naquela época, era interveniente dos convênios do Fundan, fazendo os laudos de engenharia das obras. Nesse caso aqui não tem. Esse aqui é um convênio de custeio da entidade, então não tem obra. Os recursos, né? Nesse caso aqui a gente teve só R$200 mil de repasse, não teve contrapartida. Os demais recursos, né? Quando tem outros tipos de recursos aportados, nesse caso aqui também não teve. E aqui as metas do convênio. E daí vocês podem ver aqui também que as metas foram cadastradas de uma maneira super genérica, né? Ali, contratação de serviços médicos na especialidade radiologia, fisioterapia, psiquiatria pediátrica, engenharia clínica, contratação de prestação de serviços de manutenção preventiva, corretiva de... Assim, não tem quantidade de pessoas que vão ser atendidas, não tem quantidade de consultas que vão ser oferecidas, não tem métrica nenhuma, né, para o Estado poder depois analisar se as metas foram ou não cumpridas. E esse é o tipo de dificuldade que vocês vão se deparar, né? Lá na prestação de contas final, quando vocês tiverem que dizer se a finalidade foi ou não atingida, vocês vão ter esse tipo de probleminha. A gente já teve convênio que ficou em dúvida se estava sendo pago multiplicidade. Então, tem algumas ferramentas para a prestação de contas que nos deixa tranquilo com referência a isso. Primeiro, eu penso que, como analista, a gente precisa partir de uma presunção de que os documentos apresentados são o retrato da verdade. Então, você não vai iniciar uma prestação de contas presumindo que há alguma fraude ali. A questão da certificação e da expressão do número do convênio na nota fiscal, que deve ser na emissão da nota fiscal, não um carimbo ou uma anotação,
ela vincula essa nota a esse convênio que ele não consegue apresentar em outro lugar. Então, a bem da verdade, os analistas não têm conhecimento disso, da contratualização, no geral. A equipe de prestando em contas lá na contabilidade não tem conhecimento disso, se tem contratualizado ou não. Então, a gente passa parte de uma presunção de verdade mesmo, e se houver algum indício de irregularidade ou algum indício de pagamento de duplicidade, a forma que a gente se resguarda lá ou questionando os setores dentro da CESO, que não precisou uma vez, na verdade, ou você pede esclarecimento e um ato declaratório mesmo por parte do conveniente, e que aquela despesa não está sendo custeada por outro recurso. Mas eu acho assim, sabe, vocês tendo conhecimento, né, quando forem fazer análise, tendo conhecimento de alguma situação, diligencia a entidade ou dentro do próprio órgão, né, os outros setores que vocês conhecem. Agora, o analista que não tem conhecimento de algum fato assim, aí eu acho que a contribuição do Daniel é muito valiosa. O pressuposto é que as pessoas estão de boa fé, né? A lei diz isso, né? Que existe uma presunção de boa fé de todos. Então, a gente não pode começar a análise imaginando que tem uma fraude no processo, né? A gente só vai apontar para isso se isso realmente aparecer diante de nós, né? Porque são diversos elementos que a gente analisa para identificar o nexo de causalidade, né? Entre a realização da despesa e a execução do objeto. Só não ter o número do instrumento na nota não é o suficiente para a gente glosar o valor, mas já é um indício para a gente prestar atenção nessa despesa. De qualquer maneira, na Secretaria de Saúde, quando não tem essa informação na nota fiscal, varia o período para emissão de carta de correção, mas a gente tem pedido carta de correção, que por vezes vira ano e é possível fazer. Quando é de município não é possível, e quando não é possível fazer a carta de correção, a gente pede uma declaração do fornecedor de que aquele serviço ou produto foi entregue e destinado para aquele convênio. Então, de qualquer maneira, ou está na nota fiscal, ou é feita uma carta de correção, ou tem uma declaração do fornecedor. Obrigada, Daniel. Aí, depois de analisar o plano de trabalho, a gente vai consultar o SGPE, né? Vocês viram com a Larissa ontem, né, que a prestação de contas era feita em 2 etapas, as informações no CIGEF e a apresentação de documentos que estão juntados num processo SGPE. E se não tem a apresentação desses documentos, a gente não tem como fazer a análise da prestação de contas e a gente considera que elas não foram entregues, ou seja, a gente está diante de um caso de omissão na prestação na obrigação do dever de prestar contas. E aí tem que instaurar a tomada de conta especial. E daí tem que instaurar a tomada de conta especial. Bom, daí ali o processo SGPE, acho que o SGPE todo mundo conhece, né? Bom, daí vocês vão abrir o processo e ele vai encontrar todos os documentos que vocês precisam, né? Balancete, extrato da conta bancária, extrato da aplicação financeira, notas fiscais, os demais comprovantes, fotos e tal. Tem processo que está muito bem organizadinho, que nem esse aqui, com todos os documentos super identificados, mas na vida real nem tudo é tão simples. Eventualmente vocês vão encontrar uns processos que está tudo um pouco mais embaralhado. Agora, mais para frente, a gente vai tratar de cada um desses documentos detalhadamente. Pode ser uma pergunta boba, mas como eu nunca fiz, a gente não conhece. Quem alimenta as informações no CIGEF é o proponente, o beneficiário. Quem recebeu o recurso. Tá. E quem é que monta no SGPE o processo? O núcleo. Tá. O pessoal dos núcleos. Os beneficiários encaminham os documentos para o pessoal dos núcleos. Aí os núcleos fazem um primeiro checklist de verificação dos documentos e montam o processo SGPE. Tem alguns processos mais antigos que estão assim um pouco mais embaralhados, mas a maioria, os que eu pesquisei para montar a apresentação, para trazer os exemplos para vocês, eu achei que estava tudo assim razoavelmente bem organizado, assim, consegui achar com facilidade os documentos que eu estava procurando. Os núcleos de convênios, eles são vinculados à Casa Civil,
né? Eles são responsáveis, o Edson falou ali no começo, né, que eles são responsáveis pelos cadastros das entidades e dos municípios e também pelo recebimento dos documentos da prestação de contas. E depois, até num exemplo que eu vou mostrar para vocês amanhã, vocês vão ver que o checklist que os núcleos fazem é um instrumento bem valioso para vocês, porque eles vão além de só verificar se o documento consta ou não consta, sabe? Tem muito checklist que já tem indicação de irregularidade no documento. Então, esse é um documento bem importante de vocês analisarem dentro do processo. Ele pode facilitar bastante a vida de vocês. Bom, daí identificamos tudo, vamos começar as conciliações. A conciliação bancária, ela serve para a gente fazer um comparativo, né? Não só considerar, eu escrevi aqui de conciliação bancária, mas na verdade a gente vai fazer outras conciliações também, né? Ela serve para a gente fazer um comparativo, né? E procurar indícios de irregularidades, a gente pode encontrar divergências e a partir dessas divergências a gente solicitar as correções necessárias. A primeira conciliação que a gente sugere que vocês fazem é do plano de trabalho com o balancete, né? Vou começar aqui pela parte dos dispêndios. Então, quase tudo que eu vou usar aqui é esse convênio com esse hospital, tá? Então, a gente tem ali uma primeira despesa aprovada, que é com tarifa de energia elétrica. Não sei se vocês conseguem ler. Não? Então, tarifa de energia elétrica, uma despesa aprovada no valor de R$ 39.163. Aí a gente olha lá no balancete, ele declara que ele pagou a Celesc no valor de R$ 39.555. Aparentemente está regular, tem uma pequena diferença de valor, mas que a gente já comentou ontem que essas pequenas diferenças são toleráveis, não tem problema nenhum. O plano de trabalho é uma previsão da despesa que vai ser realizada, então essa diferença pequenininha não é problema, a gente pode aprovar essa despesa. Para quem nunca viu, né, e está vendo a primeira vez, então aquela primeira partezinha ali é do plano de trabalho. Ela está comparando o plano de trabalho e embaixo ela fez um recorte do extrato do balancete. Isso, gente, assim, ó, o retângulo mais gordinho de cima é um recorte do plano de trabalho e o mais compridinho de baixo é um recorte do balancete, tá? Eu vou mostrar várias despesas para vocês, estão todas nesse mesmo formato, tá? E o balancete é um documento gerado de forma automática pelo sistema de acordo com o que o proponente preencheu no CGF Web dos ingressos, do dispêndio. Então, o balancete ele é gerado automaticamente pelo sistema, não é manual. O que é bom, né? Porque daí evita erro. A segunda despesa aprovada ali é a despesa com coleta de lixo no valor de R$ 15.558. Aí a gente olha lá no balancete e eles declaram que realizaram uma despesa com a empresa ambiental, limpeza urbana e saneamento, exatamente no valor de R$ 15.558. É o saldo que vai ficando, né? Depois eu vou mostrar o balancete inteiro, daí a gente vai ter mostrado antes, né? Mas enfim, depois eu mostro o balancete inteiro para vocês verem que vai aparecer lá em cima o valor do ingresso. E daí cada pagamento que vai fazendo, ele vai deixando o saldo. Só uma pergunta aqui, ó. Esse documento ali, o balancete, ele tem que comprovar, botar uma fatura da Celesc dentro? Sim, para cada um desses dispêndios, depois a gente vai ter que olhar lá no processo no SGPE se existe o documento. Ele tem que comprovar exatamente os valores que eles estão informando. Aqui é uma sugestão de como fazer a análise, sabe? Quando eu sentei para montar a apresentação, eu disse, não, o que é mais fácil? Pegar dispêndio por dispêndio, aí olhar o balancete, a proposta, ou de repente, já olho o plano de trabalho, se dentro do plano de trabalho está tudo ok, já não preciso mais olhar para esse documento, sabe? Eu achei que era mais fácil assim, mas é uma sugestão. Depois, quando vocês forem fazer as análises, vocês pensarem numa metodologia diferente, vocês fiquem à vontade, tá? A próxima despesa que a gente tem aprovada ali é uma despesa com prestação de serviço de engenharia clínica, que é manutenção de equipamento hospitalar, basicamente. E daí aqui a gente começa a ver as divergências, né? Ele tem autorizada
né? Ali na quantidade você vê que aparece uma vez, o valor unitário de R$ 9.734. Só que ele pagou 6 vezes. Essa despesa. A gente começa a ver os probleminhas acontecendo. E aí, ela está comentando aqui que ele não tinha saldo, ele avançou em outra despesa. No outro recurso. Porque justamente não teria como se ele não tivesse deixado de fazer alguma coisa, e isso a Tatiana vai mostrar depois. A próxima despesa que a gente vê aqui já é da onde saiu o dinheiro para pagar aquelas 6 faturas que devia ser uma só. Um pedaço já foi daqui, ó. Estava previsto lá a prestação de serviço médico de fisioterapia no valor de R$ 35 mil, mas ele tem só uma nota de R$ 9.102 nessa despesa. Então essa aqui a gente pode aprovar, mas a gente já sabe de antemão que ele não executou toda a fisioterapia que ele tinha previsto executar. Né? Aqui é complicado, assim, como é um convênio de custeio, que a gente sabe que tem outras fontes de recursos, provavelmente essa fisioterapia foi executada com recurso de outra fonte, né? Mas para fins do nosso convênio, né, o que o Estado autorizou? Né? Quando o Estado fez a parceria, o que ele tinha em mente, né? Daí a gente não vai poder aprovar aquelas 6 faturas que devia ser uma só. Tati ou Edson, se alguém lembra, aquela data ali é a data que ele inseriu a despesa no sistema? 18/12? É a data do pagamento. Data do pagamento. Aí a próxima despesa que aparece aqui é de prestação de serviço médico de radiologia. A quantidade está ali em cima, ó, pessoal. Na verdade, mas depois também não detalhou, né? Sim, já cadastrou essa despesa errada, porque deveria ser um valor unitário multiplicado por tantas horas que daria tal valor. Sim, ele já cadastrou a despesa errada. É que depois a gente vai ver no processo, os documentos, tá? Aquela despesa que ele pagou 6, por exemplo, ele tem um contrato de prestação de serviço e aquele valor de 9 mil e pouco é o valor mensal que ele paga para a empresa. Entendeu? Então a quantidade ali até faz sentido. É um mês do valor do contrato de prestação de serviço dele, sabe? Aqui esse serviço médico de radiologia é a mesma coisa. Esse valor de 53 mil reais, ele tem um contrato de prestação de serviço e todo mês esse hospital paga 53 mil reais para essa empresa pelo serviço de radiologia. Essa próxima despesa aprovada é uma situação diferente também. O Edson também já tinha mostrado no sistema para vocês, que é quando tem retenção de tributo, né? É serviço médico de radiologia. O valor mensal que eles pagam é R$ 53.080, só que esse é o valor bruto da nota. E nesse caso aqui, eles fazem a retenção do tributo. Então, quando eles vão fazer lá, informar os dispêndios no sistema, ele coloca lá o valor da nota, e bruto, né? E o valor líquido que ele pagou para a empresa, e o valor dos tributos que ele recolheu, né? Aqui a gente tem R$ 796, que eu acho que é imposto de renda, e o outro 2.400 e pouco é contribuição sobre o lucro líquido, ou ao contrário, não sei. Mas enfim, são 2 tributos federais que incidiram aqui, e daí depois lá no processo a gente vai ter que identificar as guias de recolhimento desses tributos e os comprovantes de recolhimento. Mas eu quis trazer esse caso para vocês verem que uma despesa ela pode aparecer de diversas formas, né? Tem notas que eles pagam, que é a empresa que é responsável pelo recolhimento do tributo, então a gente paga o valor bruto da nota, e tem nota que o nosso beneficiário conveniente que é responsável pela retenção. Então eles pagam um valor líquido e daí eles têm que apresentar os comprovantes de recolhimento dos tributos. Pode passar. Isso. Daí agora a gente vai para a conciliação do balancete com o extrato bancário. Aqui acho que está difícil para vocês enxergarem, né? Mas enfim, o que eu quero mostrar para vocês, e daí vai dar para ver, é que assim, aqui para cada linha lá do extrato bancário, ali a gente teve a primeira linha em vermelho, a linha de extrato bancário, que é o documento que está na esquerda, é uma despesa de R$ 53.408 para a empresa Sônia Hospitalar, que é aquela empresa de engenharia clínica, que ele tinha autorização para pagar 1 e pagou 6. Então, a gente vê aqui que no balancete, a despesa aparece em 6 vezes, mas lá no extrato bancário, aparece um boleto só de 58 mil.
Então, assim, ele tinha 6 meses de prestação de serviço que ele pagou em um único boleto, né? E daí que a gente volta para a questão do boleto, que a gente tinha discutido antes. Uma questão que é interessante verificar é que aqui, apesar do pagamento ter sido por boleto, no extrato bancário está identificado o beneficiário. Então fica mais simples a gente demonstrar o nexo de causalidade. Uns tempos atrás, quando o pagamento era feito por boleto bancário, aparecia o nome da instituição bancária responsável pela emissão do boleto. E isso que era problemático para receber, para a gente aceitar esse tipo de documento nas prestações de conta, né? Mas, enfim, a gente vai chegar a uma conclusão sobre esse assunto e vai falar vocês depois. E daí, pode ir passando antes, né? Vocês verem que para cada linha do extrato bancário, a gente tem que encontrar a despesa correspondente lá no balancete e vice-versa. Pode. A gente fez tudo assim bem coloridinho. Ali na primeira linha, daí, que está de roxinho ali, é uma outra situação que a gente tem que ver, que é o ingresso, tá? No balancete, a gente vê ali que o ingresso de R$200 mil que o Estado pagou é no dia 3 de outubro. Pode avançar mais um, Edson. E ali nesse extrato do mês de dezembro, a gente vê que tem um ingresso ali, tem um crédito de R$200 mil no dia 17 de dezembro. E daí, como assim? Como o Estado pagou esse convênio no dia 3 de outubro e a entidade colocou mais R$200 mil na conta no dia 17 de dezembro? Que história é essa? Temos que investigar essa situação. Pode pensar. O que aconteceu nesse caso? O Estado depositou o dinheiro no dia 3 de outubro. Aí, no dia 22 de outubro, a entidade foi lá e tirou todo o dinheiro da conta. E daí, depois, ali no dia 17 de dezembro, ele devolveu o dinheiro para a conta. E daí a gente viu no extrato, né, na tela anterior, a gente tinha visto, não sei se vocês separaram, que o pagamento de todas as despesas do convênio foi no dia 18 de dezembro. Né? Então, ele ficou com esse dinheiro separado em algum lugar. Sei lá o que ele fez. E daí, um dia antes de vencer todos os boletos, todas as despesas que ele tinha que pagar, ele devolveu o dinheiro para a conta. Aí, o que isso é problema? O rendimento da aplicação financeira. A gente tem aí quase 2 meses de rendimento de aplicação financeira que não aconteceu. A gente vai ter que calcular esse dano. Inclusive pagou até a tarifa, né? Inclusive esse é uma questão interessante, assim, porque como ele tirou o dinheiro logo em seguida, incidiu o IOF na operação. Se ele não tivesse tirado, se o dinheiro tivesse ficado pelo menos 30 dias na aplicação financeira, não teria incidência desse IOF. E teve mais R$12 de TED. Então, isso tudo a gente vai ter que cobrar deles depois. Mas pode gerar um questionamento de onde foi o dinheiro ou não pode? Eles tiraram e depositaram e está tudo certo? Olha, pode até questionar, mas no fim das contas, se a gente calcular o valor do rendimento da aplicação financeira e eles devolverem o dinheiro para o Estado, e daí a última conciliação ali dos estados da aplicação financeira com o que ele declara lá de rendimento de aplicação financeira. Aí ele declarou um valor, e daí quando vocês forem fazer, vocês vão sempre pegar ali no extrato da aplicação financeira para fazer essa conferência, o valor líquido do rendimento, somar todos os meses e verificar se bate com o valor que ele declarou. Aqui, nesse caso, pode até bater o valor. Eu não somei, tá? Mas acho que deve dar mais ou menos o valor. Mas, assim, independente de estar correto ou não a soma, a gente tem esse problema que o rendimento da aplicação financeira, ele declarou R$395. Efetivamente aconteceu esses R$395, mas o valor correto não é esse. Eu fiz o cálculo, depois eu vou mostrar para vocês. O valor total da aplicação financeira dá uns R$2.300 nesse caso. É um dinheirinho que a gente vai ter que ir atrás depois.